A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, Deus abençoa. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para realizar essa live, para trazer para vocês um estudo da palavra de Deus, né? Conforme prometido aí, eu deixei aí os temas aos quais eu estaria falando, né? Aqui na live hoje. Eu deixei na página. Eu acredito que alguns irmãos, nem todos viram, né? Mas alguns puderam ver. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão Anildo. Deus abençoe a irmã Juliana, Jéssica, Cláudia, nossa irmã Silvia Amaro, Maria Conceição. Deus abençoe. Nélio Lara, Angélica, Maria Liberato, Maria Helena, Zilda. Paz do Senhor, nossa irmã Dália, Edinalda, Alexandre, Eula Paula, Verônica, Larissa de Jesus, André Gomes, Raquel Monteiro, Ravine. Deus abençoa Maria Marta, da cidade de Delta, sua família, Roberto, a Márcia, né? Márcia de Michigan. Deus abençoe Estados Unidos, Iraci, Thomas, Sérgio Mendes, Tiago Oliveira, Isabelle, paz do Senhor. Vai entrando aí, meus irmãos. Glória a Deus. Nesse momento, meus queridos, eu quero fazer uma pequena oração, só para dar início, né, a essa live. Paz do Senhor, irmã Roselaine, de Aramina, Eduardo, Iris, nosso irmão Evanílio, da Bahia, amém. Janquiele, Joel Santana, Cecília, amém. Quanta gente conosco, né? A Keila de Cascavel, Jesus Silvia, Lourdes Oliveira, Edileuza, amém. Lembrando os irmãos que hoje nós iremos iniciar nossa campanha, nosso propósito de oração a partir da 1h da madrugada, tá bom? 1h da madrugada nós estaremos orando, né? Dando início ao nosso propósito de oração, amém? Gerry, amém, irmão Gerry, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, grande Deus e eterno Pai, Pai querido, neste momento eu me coloco juntamente com teu povo diante da tua gloriosa e da tua santa presença. Pai, nesse momento, meu Deus, eu apresento, Senhor, meu Pai, esse estudo da tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar. Pai querido, que eu não venha falar nenhuma palavra, Senhor, meu Deus, conforme a minha vontade, de mim mesma, mas que tudo seja, ó Pai, direcionado pelo teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, abra a nossa mente, dai-nos entendimento, dai-nos a sabedoria divina, ajuda-nos, ó Pai, a nós entendermos e compreendermos a cada dia a palavra do Senhor. Não deixe nós sermos enganados, meu Deus, nem levados por todo vento de doutrina. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, que a cada dia nós possamos, meu Pai, ter o desejo mais e mais de aprender do Senhor, de conhecer, meu Pai, o Senhor através da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento tocar nesse coração, para que essa pessoa sinta sede, sinta fome da tua palavra. Meu Deus, toca agora. Senhor, dá ânimo, Senhor, dá força, dá graça, para que nós possamos meditar, meu Deus, nas tuas palavras. Deus, fala conosco. Deus, acrescenta, Senhor, meu Pai, a sabedoria, Senhor, a cada vida. Pai querido, Pai amado, que neste momento nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra, Senhor, e na graça. Senhor, nos enche, ó Pai, do Espírito Santo, da tua presença, através da tua palavra. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha, meu Pai, repreender as opressões, o inimigo, Senhor. Eu creio que a tua palavra tem poder. Realiza, Pai, a tua obra, libertando vidas, salvando almas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, nós já vamos nesse momento. Oh, glória. Já dá início, né? Amém? Nós já vamos dar início ao nosso estudo hoje,
da palavra do Senhor. Né, meus irmãos? Oh, glória! Quem ama a palavra de Deus aí, diga assim, eu amo. Você ama a palavra de Deus? Você ama Jesus? Amém? Jesus, ele é muito maravilhoso. Eu acredito que a cada dia nós temos que melhorar mais ainda. Eu estou procurando melhorar a cada dia. Eu quero ser mais fiel a Deus. Eu quero estar mais perto dele. Amém? E eu digo isso para o Senhor. Senhor, eu não tenho feito nada. Eu preciso melhorar. Eu preciso buscar mais. Eu preciso me dedicar mais. Perdoa por todos os meus pecados, Senhor, cometido e omitido. Perdoa nós, ó Pai. Senhor, eu quero aprender mais, eu quero esforçar mais. Nos ajuda, nós não sabemos de nada. Estamos aprendendo, Senhor, estamos aqui para aprender, meu Pai. Em nome de Jesus, ô glória. Né, irmão, eu estou aqui para aprender, né? Confesso para vocês que no início da minha caminhada, eu já preguei bastante coisa que eu não sabia que era errado. Né? Algumas heresias que a gente ouviu o povo falar, a gente achava que era certo, né? Mas graças a Deus, através de nós lermos a Bíblia, de nós estudarmos a palavra de Deus, a gente vai entendendo realmente a vontade de Deus, né? A gente vai conhecendo a vontade do Senhor. Amém? É muito importante todos nós lermos a Bíblia. Não importa se você é mulher, se você é criança, se você é jovem, né? Todos nós, não é só os homens que devem ler a palavra de Deus. A palavra é para todos, não é verdade? Todos nós devemos examinar a palavra do Senhor. Amém? Quantas pessoas às vezes proíbem, né, os seus membros, a sua igreja, das pessoas estudarem a Bíblia. Né? Houve uma certa época que as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Né? As pessoas diziam, olha, se você ler a Bíblia, você vai ficar louco, você pode ficar louco. Eu lembro na época dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais, né, quando eram mais novos. Eles diziam tudo, que se a gente fosse ler a Bíblia, as pessoas tinham, né, eles diziam desta forma, olha, você vai ler a Bíblia, você vai ficar doido, não pode ler a Bíblia não. Né? Então olha aí, quem que não quer que você leia a Bíblia? Só tem um que não quer que você leia a Bíblia, porque ele não quer que você conheça Deus. Porque ele não quer que você se aproxime de Deus. Esse alguém é o próprio Satanás. Sim, irmão, se na sua igreja proíbe você de ler a Bíblia, olha, cuidado que é o diabo, viu? Porque é o único que não quer ver nós conhecendo a Deus. Porque através de você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, o nosso Senhor, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos purificados pela palavra de Deus. Que coisa linda, né? Nesse momento, a primeira coisa que nós vamos estudar aqui é sobre a moradia do diabo. Qual a moradia de Satanás, né? Será aonde que Satanás ele se encontra nesse momento. Amém? Então nós vamos, dentro da Bíblia, eu peço a vocês que peguem a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia. Se você quiser pegar uma caneta, pegar um caderno para você anotar os versículos bíblicos, né, que nós vamos estar citando aqui para vocês, tá bom? Então você pega aí a sua caneta, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, seja como os crentes bereanos. Atos capítulo 17, versículo 11. Seja como os crentes bereanos. A gente tem que ouvir, mas nós temos que também examinar para ver se aquilo que o pregador está pregando está dentro da palavra de Deus, tem base bíblica, né? Então, olha aí. Será que Satanás, ele realmente está no inferno agora? Ele se encontra lá? Será que o diabo está no inferno? Onde se encontra o diabo? Vamos ver isso dentro da palavra de Deus? Porque, irmãos, aquilo que não está na Bíblia, nós temos que descartar. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A gente tem que crer naquilo que está na palavra. Se não tem respaldo bíblico, se não tem base bíblica, mas alguém diz que teve uma revelação. Se aquela revelação, se a visão que a pessoa teve não tem respaldo bíblico,
não tem base na Sagrada Escritura, não está de acordo com a Bíblia, nós devemos descartar. A Bíblia diz, meus irmãos, depois eu vou ler aqui Gálatas, capítulo 1, né? Se vier um anjo ou alguma pessoa querendo anunciar algo que está além da palavra de Deus, né? Querendo anunciar outro evangelho, nós não podemos crer. Amém? Nós temos que crer naquilo que já está revelado na santa palavra de Deus. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês leiam Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Agora eu pergunto para você, eu digo para você, nós temos que seguir ou não o conselho da palavra de Deus? Esse aqui é um conselho de Deus. Paulo escreve à igreja de Galácia. Ele escreve não pela vontade da sua própria carne, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Agora medita, ó. Medita aqui comigo, ó. Eu vou repetir, porque é para nós memorizarmos. Mas, ainda que nós mesmo, um anjo do céu, vos anuncie, chegue e diga para você, olha, revele alguma coisa que não tenha respaldo bíblico, mostre para você uma visão que não tem base bíblica, que não está de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Olha aqui, é Gálatas 1, versículo 8. Mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, aquilo que Deus já revelou, está aqui na Bíblia, seja anátema, seja maldito. Olha aí, tudo que Deus tinha que revelar já está na Bíblia, já foi revelado. Então ele não vai revelar mais nada. Se ele revelar alguma coisa, mostrar alguma coisa, vai ser algo que vai confirmar aquilo que já foi revelado, aquilo que já está descrito na santa palavra de Deus, que é a Bíblia. É que nem, por exemplo, esses dias eu gravei um vídeo contando uma experiência que eu tive, que o Senhor falou comigo claramente. E aí veio alguém e postou lá um comentário dizendo, esse negócio é nova revelação. Eu falei, não é nova revelação. Aquilo que eu gravei no vídeo não é nova revelação. Não se trata de nova revelação, porque já está escrito na Bíblia. O que Deus mostrou, dizendo guerra, rumores de guerra, peste, fome, meu povo não está orando, já é uma palavra que tem na Bíblia. Então Deus, ele estava apenas confirmando aquilo que ele já revelou. Amém? Então não se trata de nova revelação. Nova revelação é quando a pessoa vem, tem um sonho, uma visão, uma revelação, e aquilo que ela está vendo ali, né, que muitas das vezes até o inimigo que está mostrando para ela, porque o diabo também arrebata as pessoas. Ele também mostra visões, ele também é cheio de fazer essas coisas para enganar as pessoas. Às vezes até para jogar fardo pesado sobre a vida das pessoas, para ficar brincando com as pessoas, né, com a fé das pessoas. E aí ele pode mostrar certas coisas que não tem respaldo bíblico. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Você que gosta de ficar vendo vídeo na internet, pessoas que foram no inferno, pessoas que viram umas coisas lá que não tem respaldo bíblico, gente, toma cuidado. Toma cuidado para você não ser enganado, hein? É melhor, na dúvida, você até ouve, mas na dúvida, é melhor você ficar com a palavra de Deus. Amém? Então, olha aqui, ó. Será que o diabo, aonde que ele está agora? Será que ele está no inferno? Vamos lá para a Bíblia? Ó, eu quero ler Jó,
capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo aí em Jó. Fica antes de Salmos. Jó, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então olha aí, amém? Olha aí, meus irmãos, né? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém? Capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 2 também. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então veja bem, aqui Deus pergunta de onde o diabo estava chegando. Da onde você vem, Satanás? De onde tu vem, demônio? De onde tu vem, Satanás? E ele fala para Deus: eu venho de rodear e passear pela terra. Então quer dizer que o diabo, ele não vem, ele estava chegando do inferno. Ele estava vindo da terra. Porque a Bíblia diz que ele foi precipitado aonde? Na terra, não foi no inferno, não. A Bíblia diz que o diabo, quando ele foi lançado do céu, né, porque ele pecou, foi achado ali a iniquidade nele, a Bíblia diz que ele foi precipitado na terra. E aqui ele diz para Deus, né? Deus pergunta: de onde tu vem? Ele diz: eu venho de rodear e eu venho de passear pela terra. Vamos ver outro versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aonde está o diabo? Será onde ele está agora? Ele está agora ao nosso derredor. Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando que nem o leão, buscando a quem ele possa tragar. Aí você pensa que ele está lá no inferno? Não, ele está aqui na terra, perturbando, atormentando. O diabo está aqui na terra, ele trabalha aqui na terra e trabalha, né, aqui no céu que circula a terra. Não estou falando do terceiro céu, não. Ele trabalha aqui, ó, no céu que circula a terra. Ele está trabalhando aqui no céu que circula a terra e ele está trabalhando aqui na terra. Ele está ao nosso derredor, bramando que nem um leão, buscando, procurando a quem ele possa tragar. Então olha aí. Eu quero ler outro versículo para você. Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aqui fala que o diabo, né, ele foi precipitado na terra. Até aqui no versículo 7 fala assim, ó: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, aonde ele foi precipitado na terra. Não se achou mais o seu lugar lá no céu, né? Porque ele se levantou contra Deus, né? Então ele foi precipitado na terra.
Marcos capítulo 5, versículo 10 ao 13. Vamos lá. Marcos. Capítulo 5, versículo 10 ao 13. Amém? Diz assim, ó. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Olha onde o diabo estava. Olha aqui, ó. Quando Jesus chegou na província dos Gadarenos, ele deu de cara com a pessoa endemoniada. E os demônios começaram a falar assim: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porque os demônios reinavam ali, eles achavam que o território ali pertencia a eles. Pode ver que aqui os demônios estão rogando no versículo 10, dizendo para que Jesus não enviasse eles para fora daquela província. Então, aonde estavam os demônios quando Jesus chegou? Eles estavam trabalhando na província dos Gadarenos. Os demônios estavam ali, trabalhando naquele território, né, usando aquele homem tinha uma legião de demônio. Ele estava ali atormentando aquela vida e atormentando as pessoas. Porque pensa, as pessoas tinham medo daquele homem. Aquele homem se feria, aquele homem pastava com os porcos, habitava nos sepulcros, andava sem roupa. Então, imagina, aquela cidade estava sendo atormentada, né, por aquele homem endemoniado. As pessoas tinham medo, né? Então, olha aí, era uma forma do inimigo trabalhar. Ele estava escravizando vida ali naquele lugar. E os demônios, não mande nós sair desse território, não, deixa nós aqui. Aí eles pediram para Jesus para entrar nos porcos, na manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus lhe permitiu. Foi aonde eles entraram naqueles 2.000 porcos. E a Bíblia diz que eles precipitaram num despenhadeiro e morreram afogados. Então olha aí, aonde estavam os demônios? Não estavam no inferno, não. Eles estavam ali na província de Gadara, trabalhando, cumprindo ali o seu papel, né? Atormentar, matar, roubar e destruir. É esse o papel do diabo: matar, roubar e destruir. Satanás está aí matando, tirando vida. A gente pensa que ele está lá no inferno. Não, ele está aqui na terra. Ele está rodeando, passeando por aí, procurando pessoas que não oram, que não jejuam, que estão vulneráveis, que não lê Bíblia, para poder enganar. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto muitos estão assistindo novela, Satanás está trabalhando contra a sua família para destruir. Ele está procurando alguma vítima, alguém para tirar a vida, alguém para fazer a pessoa tirar a sua própria vida, soprando no ouvido de alguém, fazendo a cabeça de alguém para a pessoa ir para as drogas, para a prostituição. E aí a gente acha que ele está lá no inferno. Não, ele está trabalhando por aí. Ele está aí, passeando e rodeando pela terra. Ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Agora vamos ver aqui. Muita gente diz assim, né? Que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, que ele morreu, né? Ele morreu. E quando ele ressuscitou, muita gente, né? A Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas da terra. E quantas pessoas às vezes falam que ele foi lá e pegou a chave da mão da morte do diabo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus sempre teve a chave em suas mãos. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Abra a sua Bíblia aí comigo. Irmãos, para você saber de uma coisa, Deus, ele tem controle, ele sempre teve o controle sobre todas as coisas. O poder e a autoridade, o domínio pertence a Deus.
Imagina que o diabo vai dominar alguma coisa, vai ter poder, autoridade. Meu Deus, todo o poder, autoridade, domínio, o controle de tudo pertence a Deus. Amém? Pertence a Deus. O diabo só consegue fazer alguma coisa se Deus o permitir. Se Deus permitir ele levar a vida de alguém, ele leva, ele vai lá e mata, Deus permitindo. Ele só tira a vida de alguém se Deus permitir. E isso foi desde o início da criação. Então, sempre a chave esteve na mão de Deus. O poder e a autoridade sempre esteve na mão de Deus. Todo o poder e autoridade. Amém? Então, olha aí. Apocalipse. Um, 17, 18. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, que quer dizer a mão direita, né? Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha aí. A chave da morte e do inferno sempre esteve na mão de Deus. Gente, não existe nenhum versículo que comprova que o diabo estava com a chave na mão dele. Amém? Isso não tem base bíblica, né? Isso não tem base bíblica. Falar que o diabo estava com a chave na mão e que Deus foi lá e Jesus foi lá e tomou a chave da mão do diabo e pisou na cabeça dele. Na Bíblia não está escrito que Jesus foi lá tomar a chave da mão do diabo. Isso não tem base bíblica. Então o que eu acredito é o que está aqui na Bíblia. Esse poder, essa autoridade sempre esteve na mão de Jesus. A chave do inferno e da morte sempre esteve na mão de Jesus, na mão de Deus. Amém? Agora vamos ver aqui. Outra coisa. O diabo, será que ele fez festa quando Jesus morreu? Muita gente acredita. Eu já preguei errado, confesso para vocês. Quando eu estava no meu início das pregações, eu ficava escutando certos pregadores. É o maior erro da nossa vida, ficar copiando pregadores, em vez de estudar a Bíblia, em vez de ler a palavra de Deus, né? Porque a gente não sabe se o pregador está pregando certo ou se ele está pregando errado, né? Porque às vezes o pregador prega, ele não cita versículos, e aí a gente não tem como a gente saber se o que ele está falando está certo ou se está errado. Se tem base bíblica ou não, né? E aí eu ficava escutando certos pregadores, porque eu achava famoso, uma benção de Deus, né? Era famoso, aqueles pregador, né? Que caía fogo do céu, e nem sempre, né? O pregador que está fazendo cair fogo do céu, às vezes está pregando tudo corretamente, às vezes tem alguma heresia incluída na sua pregação, né? Às vezes ele não sabe, ele não foi instruído, não é porque ele quer pregar errado, tem pessoa que prega errado, por quê? Porque ele aprendeu errado, porque alguém ensinou para ele errado, e ele não teve a curiosidade de abrir a sua Bíblia, de procurar para ver se aquilo tem respaldo bíblico, né? Às vezes até a preguiça, né? Nós temos preguiça de ler a Bíblia, ou a gente confia demais naquilo que as pessoas estão pregando, e a gente não vai para a Bíblia para ver se aquilo tem base bíblica, né? E aí, eu também já preguei errado, né? E eu também acreditava que Jesus, né, quando ele morreu, o diabo fez a maior festa, que era até a festa do carnaval, é o que o povo prega, né? E que teve, meu Deus do céu, e quando Jesus morreu, e o diabo, a pombagira dançando com o Zé Pilintra, e o Capa Preta dançando com a Maria Padilha, tem gente que até prega assim, eu já escutei, né? E fazendo festa, e tá, 3 dias de festa, a festa do carnaval, e pá... E aí daqui a pouco Jesus entra lá no inferno. É o jeito que o povo prega que eu tô falando, viu? Mas não tem base bíblica. Aí de repente Jesus entra lá no inferno e acabou com a festa do diabo. Vem cá, Satanás, vem cá, vem cá, vem cá. E pisou na cabeça dele e falou, dá aqui a chave da morte do inferno. Acabou com a festa da pombagira, da Maria Padilha, do Capa Preta. Já vi gente pregando assim, né? Mas isso não tem base bíblica, gente. Amém? Até porque
Olha, não tem como a gente acreditar nisso, até porque como que o diabo ia fazer uma festa de arromba se a morte de Jesus nos trouxe a salvação? Como que o diabo ia fazer festa se a morte de Jesus nos trouxe um benefício muito grande para a nossa alma, meus irmãos? Amém? Então não tem como. Olha, lembra que o apóstolo Pedro, quando Jesus falou que estava indo para Jerusalém para poder morrer por nós, para poder dar a sua vida, o seu sangue, o que Pedro falou? Emprestou a boca para o diabo, deu lugar para Satanás e falou assim: tem dó de ti, não vai não, você não vai morrer não. Não, você não vai morrer não. Tem dó de ti, Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás. Ele sabia que era o diabo, que não queria que ele morresse, que ele vertesse o teu sangue para salvar a humanidade dos seus pecados. Olha aí. Vamos ler aqui? Mateus 16, do 13 ao 28. Mateus. Coloca aí para mim, meus irmãos, por favor, por gentileza, nos comentários. Mateus 16. Mateus 16. Olha, nós vamos ler aqui no versículo 21, tá? Versículo 21, 16, 21 de Mateus. Espera aí, meus irmãos. Vamos ler aqui, ó. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, quer dizer, sofrer, né, muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha aí, Pedro foi repreendido, Satanás, né, o Senhor repreendeu a Satanás que estava usando Pedro, amém? Então o diabo, gente, ele sabia que a morte de Jesus traria benefício para nós, traria salvação para a humanidade, e o diabo não queria que Jesus morresse. Pode ver que ele fez de tudo ali no Getsêmani. Eu tenho certeza que ele lutou contra Jesus, embora a Bíblia, né, não mostra ali o diabo lutando ali, né, mas eu tenho certeza que Jesus passou uma luta terrível no Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, no verso ali 46 fala, né, antes do 46, fala ali que Jesus estava ali suando grandes gotas de sangue. Imagina ele tendo que beber daquele cálice. Meu Deus, pensa, às vezes o inimigo, ele não tenta nos fazer desistir da nossa caminhada. Quantas vezes ele quer fazer nós cortar também a nossa cruz? Imagina o quanto ele não tentou fazer Jesus desistir. Não, você vai morrer por causa desse povo. Esse povo nem, olha, eles blasfemam. Eles estão pecando todo dia, a todo momento. E você vai morrer por esse povo que nem crê que você é o Filho de Deus. Eles não creem, né? Então o inimigo deve ter feito de tudo. Olha a tentação lá no deserto. O que ele tentou Jesus? Oferecendo a glória do mundo, mandando ele se lançar de alto a baixo, mandando transformar a pedra em pão. Ele queria fazer Jesus pecar, para que a hora que ele fosse morrer lá na cruz, o sacrifício não fosse perfeito, e aí não ia valer de nada, porque para nós sermos salvos, o sacrifício tinha que ser perfeito. Ele tinha que estar ali apresentando-se naquela cruz como um cordeiro imaculado, sem pecado, e o diabo tentou de tudo para frustrar o plano de Deus. Ele não queria ver nós salvos, ninguém salvo. Tanto é que ele usou o rei Herodes para querer matar o menino. Por que ele tinha essa fúria tão grande? Por que ele queria matar o menino? Antes dele crescer, dele chegar a ser grande, para ele não cumprir
a sua missão, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então a gente pregar, Jesus morreu, e aí teve uma festa de arromba, e aí o diabo fez festa. Mentira, isso não tem base bíblica. O diabo não fez festa. O diabo foi derrotado. O diabo perdeu, foi a batalha. O diabo foi triste. Porque Jesus trouxe a salvação para nossa alma. Coisa linda, hein? Meu Deus. Bom, quantas horas que Jesus sofreu pregado naquela cruz? Abra sua Bíblia em Marcos 15, do 25 ao 37. Marcos, capítulo 15, do 25 ao 37. Amém? Jesus, ele sofreu, quando ele foi crucificado, ele sofreu 6 horas. O sofrimento dele naquela cruz durou 6 horas. 6 horas de sofrimento. Pregado naquele madeiro. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Jesus sendo martirizado, sofrendo naquela cruz. Olha aí para você ver, Marcos 15. Coloca aí para mim, por gentileza. Do versículo 25, ó. Aqui já vai dizer, ó. Era a hora terceira, quer dizer, 9 horas da manhã. A hora terceira era 9 horas da manhã. O crucificaram. Foi a hora que Jesus foi crucificado, 9 horas da manhã. Gente, e foi 9 horas da manhã que o Senhor batizou o povo com o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Lembra que Pedro falou, gente, como que esse povo está embriagado sendo a terceira hora do dia? Foi às 9 horas da manhã que Deus derramou o seu poder sobre a igreja primitiva, sobre os discípulos que estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste. Que coisa linda, meu Deus. Então olha aqui, ó. Era 9 horas da manhã, Jesus foi pregado no madeiro, ele foi crucificado. Agora aqui no versículo 33, ó, chegada a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas, ficou tudo escuro, escureceu tudo. Jesus pregado no madeiro e a terra ficou toda escura, houve uma escuridão. Do meio-dia às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que quando deu 3 horas da tarde, ó, foi que ele morreu, né? Meu Deus. Às 3 horas da tarde, Jesus deu brado. Versículo 37. Ele deu um grande brado e expirou. Amém? Então olha aí, meu Deus do céu. Às 3 horas da tarde, Jesus deu brado. Amém? Aí eu me lembro de uma coisa, a hora nona. Lembra que Pedro e João em Atos 3, a hora nona, a hora da oração. Que eles estavam indo para o templo para poder orar. Foi o momento que Jesus morreu. O véu do templo se rasgou. Era a hora da oração, que o povo ia orar no templo. Foi o momento que o véu do templo se rasgou e todo mundo pôde ter acesso ao nosso Deus. Gente, vai meditando, vai colocando uma coisa, encaixando uma coisa com a outra. Olha, às 3 horas da tarde, a hora nona foi a hora, ou seja, às 3 horas da tarde foi a hora que Jesus morreu. Tô confundindo aí, amém? A hora nona, né, quer dizer, amém? Foi a hora que Jesus, ele morreu, amém? E foi nesse momento que eles estavam indo para orar. Gente, que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu pego aqui o versículo. Peraí. Atos capítulo 3. Ó. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona.
Então, olha aí, juntando uma coisa com a outra, gente, é uma coisa muito linda. Meu Deus. Jesus morreu 3 horas da tarde, a hora nona. E a hora nona, a hora que Pedro e João estavam indo para o templo orar. Abriu, né, o acesso, deu acesso para nós entrarmos à presença do Pai. Meu Deus, que coisa linda. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quem podia entrar depois do véu era somente o sacerdote, uma vez no ano. E tinha que levar um sacrifício. Meu Deus, tremendo, hein? Tremendo, meus irmãos, tremendo. Amém? Eu disse que eu tinha confundido, é porque eu estava com 3 horas da tarde e a terceira hora, e por isso que eu fiz a confusãozinha aí, mas deu para vocês entender. Amém? Os irmãos perdoam aí na hora que eu confundi aqui. Mas foi assim, 9, a hora nona, 3 horas da tarde, ele morreu. E comparando aí, a hora nona, a hora da oração. Que coisa linda, né? Agora deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum versículo, é só esse mesmo, né? Mas deu para vocês entender que Jesus Cristo, o sofrimento dele, naquela cruz, pregado naquele madeiro, durou 6 horas. 6 horas de sofrimento, gente, não é brincadeira. O que Jesus passou por nos amar. E às vezes a gente não quer sofrer nada, a gente não quer passar nada, né? Que nem eu ouvi hoje até uma pessoa dizendo: não, a gente que é servo de Deus, a gente tem que comer do bom e do melhor, tem que ter carro, não pode andar a pé. E eu fiquei meditando, falei, meu Deus, quantas pessoas não sabem, né, irmãos? Que o evangelho, que servindo a Deus, nós não estamos isentos de lutas, nem de tentações e nem de provações. Jesus sofreu. Fizeram isso com o lenho seco, com o lenho verde, né? Imagina nós que somos o seco, né? Meu Deus do céu. Se ele sofreu, ele sendo filho de Deus, imagina nós, né? Bom, agora eu quero ler aqui os versículos que fala aqui, ó. O que Jesus foi fazer nas partes mais baixas, na parte mais baixa da terra? O que ele foi fazer lá? Eu acredito que muita gente tem esta dúvida. O que Jesus foi fazer na parte mais baixa da terra, né? Então nós vamos ler aqui, ó. Primeiramente, eu quero ler aqui 1 Pedro 3, 19 ao 20. 1 Pedro 3, 19 ao 20. Abre a sua Bíblia comigo. Você que está com a sua Bíblia aí, 1 Pedro 3, 19 ao 20. Aqui vai dizer assim, ó. Vamos ver o que Jesus foi fazer, né, na parte mais baixa da terra. Aqui diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Lá Jesus desceu à parte mais baixa da terra para poder pregar aos espíritos em prisão, né? Aquelas pessoas que foram rebeldes da época de Noé. É o que está dizendo a Bíblia. Amém? Jesus foi lá. Depois que ele morreu, né, ele desceu à parte mais baixa da terra para poder pregar. E o que ele foi pregar para aquelas pessoas lá? Ele foi lá mostrar para aquelas pessoas que a profecia se cumpriu, que a palavra que Noé pregava se cumpriu. Jesus é a arca da salvação e as pessoas não creram. As pessoas não entraram na arca. Noé e a sua família foram salvos da ira de Deus, do dilúvio, né? E eles não, porque eles não creram, né, meus irmãos? A arca representava quem? Jesus. Ela só tinha uma porta. E essa porta, ela representa Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a arca. Mas as pessoas não creram, as pessoas foram rebeldes, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam e não quiseram entrar na arca. Então, o que Jesus foi fazer na parte mais baixa da terra? Pregar os espíritos em prisão.
Mostrar para eles que a profecia, que a palavra que Noé pregava era verdade. Eles rejeitaram a salvação. Jesus era a salvação. A arca era Jesus, representava Jesus, né? Então ele foi ali pregar para aquelas pessoas. Agora nós vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, Efésios 4. Efésios 4, abra sua Bíblia comigo, em Efésios 4, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Aqui diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então aqui na Bíblia está dizendo que Jesus verdadeiramente, ele desceu à parte mais baixa da terra, as partes mais baixas da terra. Está dizendo, e depois ele subiu ao céu, a parte mais alta, olha aí, que o homem não pode alcançar. Astronauta, cientista, não pode alcançar, né? Só se Deus levar ele lá. Mas se Deus não quiser levar, ninguém consegue ter acesso aonde ele está. Ele desceu às partes mais baixas, mas depois ele subiu ao alto. E a Bíblia diz que ele levou o cativeiro. Agora vamos ver o que é esse cativeiro que ele levou com ele. Olha, ora isto ele subiu, quer dizer, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que cativeiro é esse que ele levou? Amém? Olha, pela palavra de Deus, eu creio que muitos irmãos já devem ter lido Lucas, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia conta, Jesus ele contou apenas uma única vez, ele falou sobre essa parábola, né, do rico e do Lázaro. Vocês lembram que Jesus ele falou que o Lázaro era um mendigo, os cães vinham lamber as chagas? Fala do rico que se vestia, né, de púrpura e linho finíssimo, e os dois vieram a partir, a morrer. E o Lázaro ele foi conduzido pelos anjos, levado pelos anjos até o seio de Abraão, enquanto que o rico ele foi conduzido para o Hades. O que é o Hades? Era um inferno, é um inferno provisório, gente, né? Um inferno provisório, certo? Então, o Lázaro foi colocado no seio de Abraão, né? Enquanto que o rico ele foi colocado aonde? No Hades, inferno provisório, certo? E um ficava do lado do outro, no meio tinha um abismo. O seio de Abraão era do lado, né, do Hades. Quem estava aqui no Hades, dava para ver quem estava lá no seio de Abraão. E quem estava no seio de Abraão, dava para ver quem estava no Hades, no inferno provisório, porque ficava lado a lado. A única coisa que tinha ali, separando, era um abismo. Tinha um abismo que separava o Hades do seio de Abraão. Amém? E aí quando Jesus, né, ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele prega aos espíritos em prisão e ele levou, né, aqui ó, diz a Bíblia, ele levou cativo o cativeiro, certo? Foi tirado o seio de Abraão daqui e ele foi levado para o terceiro céu, foi levado para o alto, certo, meus irmãos? Foi mudado de lugar, né? E hoje nós vemos que esse lugar é chamado de quê? Paraíso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12. E nós vamos ler aqui o versículo 2 até o 4.
Aqui diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Amém? Até o terceiro céu, certo? Lembra que eu falei para vocês, ó, o que eu tô falando para vocês tem base bíblica. Jesus, quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou os espíritos em prisão, estava na parte mais baixa da terra. Agora, olha aqui, ó. Paulo, ele é arrebatado até o terceiro céu, certo? Terceiro céu é o paraíso para onde nós, os salvos, vamos ser conduzidos. Se você ler depois também sobre o ladrão da cruz, pode ver que Jesus falou que ia levar ele para onde? O que Jesus falou para ele? Ainda hoje mesmo, tu estarás no paraíso comigo. Paraíso fica no terceiro céu, certo? Então olha aqui, ó. Foi arrebatado até o terceiro céu. No versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Certo, meus irmãos? Paulo, ele viu, ele contemplou o paraíso no terceiro céu. E ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Deus não permitiu ele falar. Agora nós vamos ler outro versículo aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui onde está. Esse daqui acho que eu não vou ler não, esse versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Eu vou ler aqui para vocês Mateus 23, 43. Eu ia ler um outro aqui, mas esse aqui não há necessidade de ler não. Eu vou ler Mateus 23, 43. Abre comigo aí a sua Bíblia em Mateus 23, 43. Todos que estão aí. Mateus 23. Não, peraí, não é Mateus não, gente. Deixa eu confirmar aqui, acho que é Lucas, eu falei errado. Deixa eu só confirmar aqui. É Lucas 23, 43, eu falei errado. Se eu errar algum versículo, os irmãos podem pôr aí pra mim, porque às vezes, irmão, a gente tá falando aqui, e às vezes é tanto versículo que a gente acaba citando o versículo errado. Então, por isso que é bom os irmãos estar conferindo. Tá, irmã Graziele? Não é Mateus, é Lucas 23, 43, tá bom? Perdão aí, desculpa aí, porque eu errei aqui o versículo, tá? Já vou ler pra vocês aqui, ó. É Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então olha aí, gente, que bênção de Deus, né? Amém? Lembra que Jesus morreu, né? Ele não foi lá? Foi lá, desceu a parte mais baixa, as partes mais baixas da terra. E aí ele levou cativo o cativeiro, certo? Quando ele ressuscitou, né? Tudo. Olha aí, meus irmãos, que coisa tremenda, né? E agora, o que é chamado paraíso? Está no terceiro céu. O paraíso está no terceiro céu. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Jesus prometeu o paraíso para o ladrão que se arrependeu, que estava ali pregado na cruz do seu lado direito, né? Porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu quero explicar para vocês também aqui é sobre, por exemplo, irmãos, o Hades. O que é o Hades? Eu disse para vocês que é um inferno provisório, certo? As pessoas que estão morrendo sem Deus, que partem sem aceitar a Cristo, sem confessar Jesus Cristo como teu Salvador, os desobedientes, eles estão indo para o Hades. O que é o Hades? O inferno provisório, certo, meus irmãos? Agora existe também o Tártaro, que é o abismo, certo? E quem está lá no abismo?
os demônios piores que existem. Você sabia disso? Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. Esses demônios vão ser soltos na grande tribulação. Para quem não sabe, aí tem gente achando que a grande tribulação vai ser brinquedo. Vai ser não, meus irmãos. Os piores demônios, eles estão reservados na escuridão. Eles estão lá no abismo, trancado. E a Bíblia diz que na grande tribulação, o poço do abismo vai ser aberto. Esses demônios que estão presos, eles vão vir para a terra e vão lutar contra a humanidade. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse 9, 2. Vamos ver, né? Apocalipse 9, versículo 2. Eu vou ler do primeiro a seguir, 9, 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi permitido que não os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. 5 meses não haverá morte na grande tribulação. As pessoas vão querer morrer. A dor e o sofrimento vai tomar conta da humanidade, de quem estiver aqui. As pessoas vão chorar de dor, as pessoas vão lamentar, as pessoas vão correr de um lado para o outro buscando a morte. Eu quero morrer, para acabar esse sofrimento logo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o sofrimento, eu quero morrer, cadê a morte? As pessoas vão querer tirar a sua vida, mas cadê a morte? A morte fugiu. A Bíblia diz que durante 5 meses, esses demônios que vão subir do poço do abismo, que a Bíblia até mesmo fala aqui que compara como se fossem gafanhotos, o poder de escorpião, eles vão subir do poço do abismo. São os piores demônios que estão reservados lá, que estão lá na escuridão, estão presos lá no abismo. E eles vão subir para a terra. E durante 5 meses vão perturbar quem estiver aqui. A dor e o sofrimento vai ser terrível. Só que as pessoas não vão morrer. Quantas pessoas que quando está sofrendo demais, ele busca a morte, ele quer tirar a vida para acabar com o sofrimento. Ele acha que tirando a vida dele, o sofrimento vai acabar. E quantas pessoas vão querer tirar a sua vida, vão buscar a morte, eu quero morrer, e não vai morrer. Vai sofrer, mas não vai morrer. Porque durante 5 meses não haverá morte. Olha aí, terrível, hein, irmãos? Olha o que está reservado aí na grande tribulação, né? Meu Deus, muito triste, né, meus irmãos? Muito triste. Agora, olha aqui, ó. A Bíblia fala que os anjos caídos, eles estão reservados na escuridão. Judas, capítulo 1, verso 6. Vamos ler? Judas. Já tô acabando já, tá, irmãos? Já tô acabando já, tá? Olha aqui, ó. Judas, capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, olha aí, tem anjos caídos que eles estão reservados na escuridão, sabia? Eles estão presos lá. Até o dia do juízo. Eles estão reservados lá na escuridão. Olha que coisa terrível, hein? Agora, gente, tem o quê? O lago de fogo, Geena. Esse lago de fogo, não tem ninguém lá dentro ainda. Ele está reservado
para a besta, o falso profeta, o anticristo, né? Está reservado para todos os ímpios, aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Amém? Então olha aí, ó. O lago de fogo, Apocalipse 21, 8. Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, verso 14. Nós vamos ler agora sobre o lago de fogo. Ele está preparado, não tem ninguém lá. Quem vai inaugurar o lago de fogo, os primeiros a serem lançados dentro do lago de fogo vai ser a besta e o falso profeta. Em seguida, a morte e o inferno. E depois, em seguida, todos os ímpios, todos aqueles que foram desobedientes, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os ladrões, os bêbados, aqueles que praticaram a bebedeira, os sodomitas, aqueles que cometeram imoralidade sexual, os mentirosos, aqueles que amam e cometem a mentira, aqueles que não se converteram, aqueles, meus irmãos, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, os incrédulos que não acreditam na existência de Deus, os incrédulos que não creem em Jesus Cristo e nem na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que todos eles serão lançados dentro do lago de fogo. Vamos ler? Primeiro nós vamos ler Apocalipse 19, 20, aonde fala, né? Acho que é da besta do falso profeta, vamos lá. 19, 20. Aqui diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, estes dois, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20 está dizendo, olha aí, quem vai inaugurar o lago de fogo, a besta e o falso profeta. Ninguém nunca colocou os pés no lago de fogo. Ele está lá borbulhando. O fogo lá, meu Deus do céu, é insuportável. Não é que nem o fogo da terra, não. Não é que nem a labareda, a lavra, sei lá como é que fala, né? Se é larva, acho que é larva, sei lá como é que fala. Nem sei falar direito, mas me perdoa porque o português eu não sei não. Amém? A lava lá, sei lá, do vulcão. Amém? Meu Deus do céu, esse lago de fogo, irmão, misericórdia, é muito mais quente do que qualquer fogo que tem aqui na terra. Amém? Está borbulhando. Ninguém entrou lá, ninguém foi lançado lá ainda. As pessoas estão morrendo sem Deus, está lá no inferno provisório. Estão aguardando. É lava, né, irmã Vilma? Amém? Não tem vergonha, não, irmão. É que eu sou ruim de português mesmo. Sou lá da roça. Meu Deus. Então, olha aí. Quem que vai inaugurar o lago de fogo? Primeiro, quem que vai entrar lá primeiro? A besta e o falso profeta. Agora, Apocalipse 20, verso 14. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 14. Olha o que vai dizer aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, olha o que está dizendo aqui, gente. Meu Deus. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Misericórdia, hein? Agora vamos ver 21:8. Apocalipse. Olha o que vai dizer. Mas quantos tímidos, né? O tímido. Ai, eu sou tímido. Ai, meu Deus, não é esse não. É o covarde. Quando a Bíblia fala do tímido, tá falando do covarde. Aquele que Deus manda falar, não fala. Manda pregar, não prega. Aquele que Deus, né, quer usar ele, mas ele tá se acovardando. É o covarde, né? Olha aí, aquele que deixa a presença de Deus, né? Por causa das lutas. Amém? Se acovarda quando vê a luta, o gigante, né? Os covardes. Amém? Não pode ver luta que sai da presença de Deus, né? Os covardes, os tímidos, os incrédulos, aqueles que não crê na existência de Deus, aqueles que não crê na Bíblia Sagrada, né? Os abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha aí, misericórdia, né? Então, já falou tudo, irmãos, já falou tudo, né? Deu para você entender claramente quem é que vai ser lançado lá no inferno. Amém?
Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A última coisa que eu quero deixar aqui para você, né? Tem gente que faz essa pergunta: aonde que nasceu o pecado? Onde nasceu o pecado? O pecado nasceu no coração de Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz, luz, estrela da manhã, ou estrela d'alva, né? Então Lúcifer, o pecado nasceu no coração dele, né? Então, gente, ele era perfeito. Ele era perfeito. E aqui a gente pode ver por que será. Tem gente que às vezes pergunta assim, por que será? Peraí, tem uma pessoa perguntando um negócio aqui. Graziele, você está perguntando, é o último livro que eu falei, é Apocalipse 21:8. Eu citei o 19:20, o 20:14 e o 21:8, tá bom? Depois, se vocês perderam aí, vocês podem voltar o vídeo, porque o vídeo vai ficar gravado, tá bom? O vídeo vai ficar gravado, amém? Então, olha aí, tirando só mais essa dúvida aqui. A gente sabe que Lúcifer era o nome lá no céu. Sim, gente, a gente sabe disso, né? Amém? Hoje ele é um demônio aí, né, irmãos? Um demônio aí terrível, Satanás, né? Então, Lúcifer, o pecado nasceu no coração dele. E às vezes alguém pode pensar assim, mas por que Deus não perdoou ele? Porque ele não foi tentado. O pecado nasceu dentro do coração dele. Agora nós não, nós somos tentados. O diabo vem para nos tentar, né? Agora Satanás não, ele não foi tentado. Amém? Ele não foi tentado. O pecado nasceu dentro do coração dele. Entendeu, meus irmãos? Deu para entender aí, então? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo aquilo que eu falei que eu ia falar para vocês, né? Então deu para vocês entender aí, gente. Quando Jesus morreu, o diabo não fez festa nada. Amém? Né? Isso aí tudo é uma heresia, né? É algo sem respaldo bíblico, né? Então tá aí, gente. Por hoje é só. Amém? Por hoje é só. Depois a gente vem aí trazendo mais explicações, tirando mais dúvidas, né? Se você tem dúvida, você pode deixar também tua pergunta aí na página, pra gente tratar dos assuntos aqui, né? Às vezes você tem dúvida de alguma coisa, algum assunto que você gostaria, né, que a gente falasse aqui, amém? Né? Então, irmãos, tudo que eu falei pra vocês tem respaldo bíblico. É só ir nos versículos, não tô falando nada de mim. Se você não crê, você não está crendo na Bíblia, né? Então a pessoa não está crendo na palavra de Deus, porque tudo que eu citei aqui foi com os versículos bíblicos, né? Mas tem pessoas que preferem acreditar em revelações que não têm base bíblica, sonhos, né? Visões que não têm respaldo bíblico, né? Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Isso, o significado do nome Lúcifer é estrela da manhã, né? Luz, portador de luz, estrela d'alva, tá, irmã Alessandra Santana? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguém aí, irmã Alessandra Santana, eu já expliquei sobre essa pergunta, tá? No início da live. Eu não sei se você participou aí, né? Não sei se você participou no começo aí, mas já falei, né? Onde que Satanás ele trabalha, onde ele atua, onde ele está, tá? Depois você volta o vídeo que você vai ver, tá bom? Deixa eu ver, se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar a Jesus, se você quiser reconciliar com Deus, coloca aqui, meus irmãos. Esses assuntos são assuntos que não são pregados na igreja. Sabe, irmãos, eu fico triste com uma coisa. Tem tanto pastor teólogo, tem tanto pastor que conhece a Bíblia capa a capa, que poderia estar esclarecendo, tirando as dúvidas dos seus membros, das pessoas, explicando esse assunto. Pode ver que a maioria dos cristãos não sabe nada sobre isso, porque na igreja não é pregado. Os pastores, os pregadores não preocupam em ensinar a Bíblia para o povo, né?
É só prosperidade. Deus está dando e revelação e Deus vai dar. E aí quando passa por uma situação, né, um espírito enganador vem para enganar, a pessoa não sabe nem se é o espírito do engano ou se é o Espírito Santo. Por quê? Não tem estudo bíblico. Não lê a Bíblia, não é incentivado a ler a Bíblia. E nós temos que ler Bíblia, gente. Nós crente tem que ler Bíblia, examinar a palavra. Quem ama Deus, ele vive lendo a Bíblia para estar mais perto de Deus e cada dia quer conhecer mais a Deus. Eu acho tão... Meu Deus, é tão complicado um crente falar que ama Deus e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos aproxima de Deus. Como que você quer estar perto daquele a quem você mais ama se você não lê a Bíblia e não ora? O que nos aproxima, né? É a palavra de Deus, é a oração. Amém? E quantos cristãos, eu amo Deus, mas não lê Bíblia e não ora, que amor é esse? Não é verdade? Que amor é esse? Que a gente professa ter por Deus, mas que a gente não lê a palavra dele, a gente não preza a palavra dele, nem oramos, né, para estar mais perto dele. Eu tenho outros vídeos também, tem gente que está pedindo alguns vídeos, né? Eu tenho vídeos lá sobre casamento no YouTube, casamento, divórcio, tem um monte de vídeo lá de estudo, irmãos, tá? Tem bastante vídeo, mas eu posso estar tratando os assuntos aqui, né? Pode deixar aí os assuntos que vocês querem saber, né? Que eu posso estar tratando aqui, tá? Sim, irmã Fernanda, eu tenho um assunto sobre o cabelo para dizer, já está até preparado aqui, né? Eu creio que vai ser o próximo. Deixa eu ver aqui. Coloca aí você que quer aceitar Jesus, você que quer reconciliar com Deus. Amém? Então olha aí. Vamos ler a Bíblia, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Alessandra Santana, vou voltar. Vocês que querem voltar para Jesus, coloca aqui. Eu quero voltar para Jesus. Você que quer aceitar Jesus, põe aí. Então, irmãos, como eu estava dizendo para vocês, imagina se... Sabe, irmãos, eu fico triste porque hoje eu estava comentando, a minha filha, ela é da Assembleia de Deus, né? E eu estava comentando com ela, eu falei assim, olha, eu fico triste porque... Sabe, a gente vê tantas pessoas que não é informado da palavra de Deus. Pastores estudados, pastores que... Eu digo estudado porque é estudado que lê a Bíblia. São pastores que conhecem a Bíblia capa a capa, muito mais do que eu. Sabe explicar porque tem um português bom, sabe explicar as coisas certinho. Eu tô aqui, eu me considero uma analfabeta lá da roça. Mas eu tô aqui tentando passar, compartilhar para você aquilo que eu sei que aprendi que tá dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque eu não quero ficar só para mim. Eu não quero que você seja enganado. Amém? Agora, quantas pessoas estudadas da Bíblia, pessoas eloquentes, pessoas que sabem falar bem, melhor do que eu não sei nem falar direito. Pode ver que eu engasgo aí, nem lavra aí, lava. Eu não sabia falar direito. Tô tentando aqui compartilhar para vocês a palavra do Senhor. Imagina se todos pegassem nesse propósito. Eu vou ensinar a Bíblia para a igreja. Assuntos, irmãos, que... Olha, irmãos, tem crente de 20, 30 anos na igreja, não sabe aonde é o inferno, não sabe onde é o céu, não sabe quem vai para o inferno, não sabe quando que vai manifestar o anticristo, não sabe como que vai ser o arrebatamento, porque na igreja não prega. Na igreja não explica. Só Deus vai te dar, e Deus está te dando, e Deus é contigo. Oh, glória! E Deus, é só a palavra de massagear o ego, irmão. Chega disso, Jesus está voltando. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Chega disso, irmão. Vamos buscar a palavra, vamos abrir a nossa Bíblia. Chega de ficar olhando e deixando a Bíblia aberta em cima do criado mudo. Amém, meus irmãos? Se você ama Deus, demonstre isso com obra, lendo a Bíblia, orando, estando mais perto dele. A marca da besta vem depois do arrebatamento, irmã Sônia Almeida, tá? A marca da besta vai ser depois do arrebatamento da igreja. E tá para acontecer, viu, gente? Não brinca não, porque olha, nós não sabemos o dia nem a hora, mas tudo está preparado para receber o anticristo. Gente, tá tudo preparado, gente. Só falta Jesus voltar. Amém?
A Bíblia fala que tem algo que detém o anticristo, para que ele não se manifeste. E depois que aquilo que o detém for tirado da terra, ele vai se manifestar. O que está detendo ele é a igreja, que está cheia do Espírito Santo. Tirou a igreja cheia do Espírito Santo, ele vai manifestar. E aí sim vai ter essa marca da besta aí, né? Aqueles que aceitar a marca da besta na grande tribulação já perdeu a salvação. Meu nome lá no YouTube é Alessandra Custódio. O canal é Alessandra Custódio, tá, irmão Edinaldo? Tem um monte de vídeo lá. Tem de casamento, divórcio. Viu, irmã Kátia? Já tem um estudo sobre o divórcio lá. É casamento vezes divórcio. Alessandra Custódio, completo. Tem todos os versículos da Bíblia que fala sobre o casamento e o divórcio. A Nilde Miranda, tem gente aceitando Jesus, reconciliando com Deus. Que bênção de Deus, hein? A Regiane reconciliando. Glória a Deus. Tem sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda, irmão Rodrigo. Eu gravei aí esses dias, essa semana que passou. Tá? Tem aqui na página e tem também no canal do YouTube, viu? Sobre a segunda vinda. Levanta a sua mão. Você que quer aceitar Jesus. Depois eu vou orar com quem está reconciliando. Quem quer reconciliar, Jesus está voltando. Amém? Levanta a sua mão, você que quer aceitar a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Agora você que quer reconciliar, diga assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para te servir, para voltar para a tua casa, para te obedecer. Amém. Glória a Deus. Então olha aí, né? Deus abençoa, procura uma igreja que prega a palavra, né? Vocês que aceitaram Jesus, que reconciliaram com o nosso Deus. Amém? Patrícia Gomes reconciliando. Tem um monte de gente aí, né? Que eu não deu para me ver o nome de vocês. Mas Deus abençoe, um abraço para vocês. Depois eu vou estar vendo. Adélia Menezes, Menezes está fazendo concerto. Amém? Glória a Deus. Então todos vocês que tiverem uma pergunta, algum estudo que vocês queiram que a gente traga aqui, coloca aí que a gente vai trazer. Amém? Tem, lá no YouTube, tem canal, no canal, né, do YouTube, tem estudo lá sobre maquiagem, tem várias coisas lá, gente. Amém? Então é isso aí mesmo. A gente tem que orar, né, irmãos? Para Deus abrir o entendimento das pessoas, né? Na igreja precisa, irmãos. Tem que começar por nós que estamos aqui, ó. Deus está despertando. Abra a sua Bíblia, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a palavra, tenha desejo, tenha sede, fome da palavra de Deus. Se alimente com a palavra de Deus. Vamos parar com esse negócio de ficar atrás de revelação, irmão. Pelo amor de Deus, ó, esse povo aí que tá querendo só curtida, só visualização, te enganar, até com falsa revelação. Para com isso, irmão. Tem gente que vai ficar aqui, ó, enganado por Satanás. Eu não estou dizendo que eu não acredito em revelação. Eu tenho dom. Amém? Eu creio que Deus revela. Deus revela sim. Né? Revelou para Daniel, revelou, meu Deus, tantas coisas na Bíblia. Mas hoje é um negócio de ficar atrás de revelação e o povo está desprezando o melhor, que é a palavra de Deus. O povo não conhece esse Deus que ele serve. Não tem conhecimento de Deus. E por que não conhece Deus? Porque não busca conhecer a Deus. Não é verdade? Não tem esse desejo de conhecer. Imagina a gente servir um Deus e não tem desejo de conhecer ele. A gente tem que ser que nem Zaqueu. Zaqueu, ele não mediu esforço, ele subiu na árvore, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Ele subiu até em cima da árvore. E tem crente que faz tanta coisa, meu Deus, para outras coisas e para Jesus, para conhecer a Deus. Tem gente que não tem coragem de comprar uma Bíblia. Amém? É verdade, irmãos. Pelo amor de Deus, tem gente que não tem coragem de comprar uma Bíblia. Não tem coragem de comprar um dicionário. Amém?
Olha o amor que essa pessoa tem por Deus. Tem gente que compra, quando tá no mundo, comprava estojo de maquiagem, pinga, cachaça, e aí quando converte, não tem coragem de comprar uma Bíblia. Amém? Meu Deus, irmão, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Amém? Se você ama a Deus, irmão, a primeira coisa, eu quero a minha espada, eu quero ter uma espada, que é a Bíblia, eu quero conhecer Deus, eu quero ler a Bíblia. Quando eu me converti, a primeira coisa, irmãos, foi a Bíblia. Que eu adquiri foi a Bíblia. O desejo era a Bíblia. A pessoa, quando ela converte a Deus de verdade, cada dia ela quer conhecer mais a Deus, né? Mesmo que ela não entende, ela vai lendo e pedindo para Deus, Senhor, me dá entendimento. Quando a gente ama, é assim. Agora, se você não ama, você não vai fazer o mínimo esforço para você aprender, para você conhecer a Deus, né? Por quê? Porque o seu amor não é verdadeiro. Mas a pessoa que ama Deus verdadeiramente, ela vai fazer um esforço. Eu quero conhecer, peraí, esse Deus é o meu Deus. E eu quero conhecer esse Deus. Amém? Olha aí, né? Meu Deus. Então tá aí, né? Deus abençoa vocês. Até 1h da madrugada a gente vai estar aqui orando. Tá? Então quem quiser orar com a gente, no propósito, vocês vêm para oração. Tá bom? Depois eu vou estar falando o tema do nosso propósito. Deus abençoa vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor, a paz, e que esse estudo possa edificar a vida de vocês.